Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories about you. Fala, meu amigo, graça e paz seja multiplicada em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Marcos e novamente nós estamos aqui para refletirmos acerca da palavra de Deus, acerca daquilo que Deus ele quer falar aos nossos corações. E nós hoje vamos falar um pouco sobre o desânimo, já que o desânimo ele tem sido enfrentado por muitos. Muitos têm conseguido vencer o desânimo, mas muitos têm sido derrotados pelo desânimo. Mas hoje nós vamos crescer na fé, porque Deus ele tem sempre uma palavra de vitória para as nossas vidas. Nós, quando falamos de desânimos, nós temos que entender que o desânimo é ausência de vontade, ausência de entusiasmo e ausência de coragem. Toda pessoa que se encontra com sentimento de desânimo, ela não tem entusiasmo para fazer aquilo que ela está fazendo, para ir aonde ela tem que ir, para voltar da onde tem que voltar. É uma pessoa completamente sem entusiasmo para fazer as coisas. A outra coisa, a pessoa ela não tem vontade de fazer nada. Para ela, aquilo não é mais interessante, ela não se coloca como mais uma pessoa que pode produzir, ela é uma pessoa que não tem vontade para coisa alguma. E em terceiro lugar, ela não tem coragem. E nós precisamos da coragem no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Nós precisamos de ter coragem para tomar decisões, para dizer o não, para dizer um sim, para ir, para voltarmos, para recuarmos. Nós temos que ter essa coragem no nosso coração. Mas uma vez que essa pessoa ela se encontra desanimada, a coragem não está mais nela, ela não encontra mais coragem para enfrentar o seu dia a dia. Ou seja, uma pessoa desanimada é uma pessoa que está sem entusiasmo, é uma pessoa que não está com vontade e é uma pessoa sem coragem. Nós temos que tomar cuidado, porque quando nós falamos de desânimo, nós vamos ver que a etimologia da palavra desânimos no latim é desânimos, que fala de uma pessoa que não tem alma. Logo, nós entendemos que uma pessoa que vive, ou seja, que está subjugada ao desânimo, é uma pessoa que não tem alma, ou seja, ela está morta. E aquela pessoa que está morta, ela não consegue produzir, ela não consegue evoluir, ela não consegue ir para frente. Então nós temos que ter cuidado com o desânimo, porque o desânimo é uma coisa que pode fazer muito mal a cada um de nós. Quando nós falamos do desânimo, nós estamos falando que ele afeta a nossa área biológica, ela afeta a nossa área emocional e ela também afeta a nossa área espiritual. Quando nós falamos da área biológica e da área emocional, nós vamos ver que uma pessoa com desânimo é uma pessoa que vive irritada, é uma pessoa que não tem energia, é uma pessoa que não tem interesse, ou seja, perde interesse pelas coisas, pelas pessoas que estão em torno dela, é uma pessoa que não tem apetite, não se alimenta bem, é uma pessoa que tem falta de sono, ou seja, ela passa noites acordada porque o seu sono foi embora, é uma pessoa que tem dificuldade para se concentrar, para focar em algo, e é uma pessoa que se sente inútil, ou seja, uma pessoa com problema de desânimo afeta a sua área emocional, como também a sua área biológica. E também nós falamos que afeta a sua área espiritual. Por exemplo, uma pessoa desanimada, ela vive com medo de morrer. A proximidade da morte, ela pensa ser algo bem perto, bem próximo, que ela vive na ilusão, ou seja, vive numa mentira que a qualquer momento ela irá morrer. Nós vamos ver que uma pessoa também desanimada espiritualmente é uma pessoa que não tem esperança, ou seja, a situação está difícil, a situação está ruim, ela está vivendo ou vivenciando um caos, mas ela não consegue nutrir a esperança para sair daquela situação. Ela não consegue ver mais lá na frente para que aquela solução venha a ter algo considerável na sua vida. E todos nós estamos sujeitos a ficarmos uma vez ou várias vezes na vida desanimado, mas nós bem sabemos que Cristo ele vai nos dar a vitória. A terceira coisa é que essa pessoa ela se sente desanimada não, abandonada. A pessoa que está vivenciando o desânimo, ela se sente abandonada, ela se sente solitária, ela sente que as pessoas que estão próximas dela, mas ela se sente solitária, ela não confia, ela não tem amigos, e isso aí é muito ruim. E a quarta coisa, ela se sente revoltada contra Deus. Quando nós falamos de desânimos na área espiritual, nós falamos que essa pessoa tem medo de morrer, que essa pessoa não tem esperança, que essa pessoa se sente abandonada,
em que essa pessoa se sente revoltada contra Deus. Ou seja, são níveis. A pessoa ela não se ama, a pessoa não ama as pessoas que estão próximas dela, e a pessoa ela pode até amar, mas ela não consegue demonstrar esse amor, e nós vamos ver que essa pessoa, por último, ela culpa Deus e ela se revolta contra Deus. Então nós vamos ver aí o perigo do desânimo em nossa vida. Mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O desânimo de maneira nenhuma vai tomar lugar daquela força a qual que o Deus que nós queremos dar através do seu Espírito a cada um de nós. Ou seja, enquanto o Espírito de Deus estiver na nossa vida, nós somos mais que vencedores. Mas como vencer o desânimo? Como vencer esse sentimento desanimador que vem sobre as nossas vidas? Vez que nós vamos ver que até mesmo os grandes profetas da Bíblia também tiveram nesse conflito de desânimo. Nós vamos ver lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Elias foi para o deserto, caminhou o dia inteiro, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Nós vamos ver que ali Elias estava diante de uma crise existencial. E o desânimo estava sobre ele como um jugo. E ele senta ali debaixo daquele pé de zimbro e ele pede a morte. Mas nós vamos ver que Deus, ele visita Elias e as suas forças são renovadas. Nós vamos ver também lá no livro de Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 13, que diz assim: logo depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. O filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Ou seja, o Senhor ele tem encontro com aquela comitiva, e aquela comitiva trazia a morte, ou seja, um moço, um jovem estava morto, filho único de uma viúva. E o que soprou para aquela viúva foi só a tristeza, porque também com o seu filho não estava indo a sua vida, mas também estava indo os seus recursos. Aquela viúva não teria como se manter. Aquela viúva simplesmente ela seria abandonada por tudo e por todos. E o Senhor olha a aflição daquela mulher. O Senhor olha a tristeza daquela mulher. O Senhor olha o desânimo a qual estava aparente no rosto daquela mulher. E o Senhor ele fala: não chores. E nós vamos ver que mais adiante o Senhor, de uma forma milagrosa, ele ressuscita aquele jovem. E aquele jovem volta para sua mãe e a sua mãe volta a sorrir. Mas enquanto houver a morte, enquanto houver a insegurança, enquanto houver a incerteza, o desânimo, ele existe. Mas quando o desânimo, quando a tristeza, quando a incerteza tem um encontro com Jesus, nós vamos ver que o milagre vai acontecer e nada vai sobressair diante do poderoso poder do Senhor de mudar as circunstâncias de caos da nossa vida. Nós vamos ver também lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 4 ao verso 1. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende, volta à prática das boas obras. E se não venho a ti, e removerei o seu lugar do teu candeeiro. Não te arrependas. Ou seja, aquela igreja agora havia perdido o primeiro amor. Ou seja, quando nós falamos que aquela igreja havia perdido o primeiro amor, é que aquela igreja havia perdido o foco, havia perdido o objetivo. Ou seja, diante da adversidade, do caos, diante das lutas, diante das batalhas, diante das guerras que sobrevêm sobre a igreja do Senhor, aquela igreja ela foi vencida pelo desânimo. Aquela igreja se deixou ser levada pelo sentimento de desânimo e ela se deixou levar para outro lado que não era o lado do foco de fazer a vontade do Senhor. Quando o desânimo chega, nós perdemos o primeiro amor, porque o primeiro é aquele que introduz a coragem, o entusiasmo e a vontade de fazermos a vontade de Deus. Independente de qualquer coisa, nós temos que sempre viver o primeiro amor, porque o primeiro amor é a fonte do Espírito de Deus que jorra em nossos corações e nós compreendemos o como é importante nós fazermos a obra do Senhor, mesmo vivendo tensas adversidades sobre a nossa vida. Então, diante disso tudo, nós fazemos a seguinte indagação: como nós, meros mortais, como nós, pequenos, limitados, como nós, com a nossa pequenez, conseguiremos vencer o tão grande desânimo que tem afrontado a nossa vida?
O livro de Atos, capítulo 18, do verso 9 ao verso 10, diz assim: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo e ninguém ousará te fazer mal, pois grande é o povo que eu tenho nessa cidade. Ou seja, naquele momento difícil, Deus ele fala para o apóstolo: não temas. Ou seja, quando o desânimo vir diante da adversidade, a primeira palavra que Deus fala aos nossos corações é: não podemos temer. E a segunda coisa que Deus ele fala para Paulo: não temas, porque eu estou contigo. Ou seja, nas dificuldades, ou seja, nas grandes aflições, o Senhor ele está conosco, e é por isso que nós não devemos temer, nos desanimar, porque o Senhor ele está conosco. Nós vamos ver também que no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28 e 30, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, nós temos que ir ao Senhor. Ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quando nós estamos sobrecarregados por causa dos problemas, das dificuldades, daquilo que vem sobre as nossas vidas, nós temos sempre a sensação que nós estamos desanimados, sobrecarregados. Mas o Senhor fala: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, porque quando nós vamos ao Senhor, o Senhor ele pega aquele fardo, o Senhor ele pega aquele jugo, o Senhor ele pega aquele peso, o Senhor pega todo aquele imbróglio e ele nos ajuda a carregar. Aí nós nos sentimos renovados, nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos confiantes para continuar a jornada. Nós vamos ver também no livro de Deuteronômio, capítulo 31, o verso 8, que diz assim: O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não desamparará, não tema e não te atemorize. Ou seja, temos que deixar o Senhor tomar a frente na nossa vida. Quando surgem os problemas, as dificuldades, nós temos que crer que o Senhor está na frente, abrindo os caminhos. O Senhor está na frente, pelejando por nós. O desânimo vem, mas nós temos que colocar o Senhor na frente, falar: Senhor, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não suporto, aquilo que eu não aguento, aquilo que eu não tenho força, tome a frente e faça por mim. Tome a frente, porque minha condição é uma condição falha, é uma condição fraca, mas Tu é aquele que pode vencer todos os obstáculos. Então, nós temos que colocar o Senhor na frente da nossa vida. No livro de Coríntios, capítulo 4, verso 16, 2 Coríntios 4, 16, diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a dia. Ou seja, nós temos uma inclinação à corrupção, nós temos uma inclinação ao pecado, e muitas vezes nós nos deixamos levar pelas coisas externas, ou seja, coisas que estão ao nosso entorno. Mas quando isso acontece, nós temos que pedir força ao Senhor, e nós temos que atrair para nós o nosso homem interior, porque o nosso homem interior, ele tem que fazer uma ligação com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus, ele habita no nosso coração. E todas as vezes que nós falamos sobre coração, nós entendemos que o coração ele é o centro de toda decisão moral e intelectual. É por isso que o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus estando no nosso coração, nós tomamos decisões. Intelectualmente, moral, nós temos a direção de Deus para tomar aquilo que é devido em nossas vidas. É por isso que nós temos que deixar que todo dia o nosso homem interior venha se renovar. No livro de Salmo também 121 diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, a Bíblia diz que todo aquele que clamar ao Senhor, ele será socorrido, será salvo. Nós podemos clamar ao Senhor. Jeremias fala: clama a mim e responder-te-ei. Nós temos que pedir socorro ao Senhor, porque uma vez que nós pedimos o socorro ao Senhor, nós sabemos que nós vamos obter a vitória da parte do Senhor Jesus Cristo. E aqui no Salmo 91, verso 2 diz assim: diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, em quem eu confio. Ou seja, para que nós venhamos a vencer o desânimo, nós temos que confiar no Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, e nele confio. Ou seja, nós podemos descansar, nós podemos nos esconder em Deus.
para que nós venhamos vencer o desânimo. No livro de João, capítulo 16, verso 33, ainda diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passarás aflições, mas tente bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, o próprio Jesus está falando: no mundo vocês terão aflições, vocês serão afligidos, vocês serão oprimidos, vocês serão injuriados, vocês serão caluniados, vocês serão ignorados, mas eu venci e vocês também vencem. Ou seja, tenha a paz em mim. Ou seja, a paz do Senhor, ela independe da situação que nós estamos vivenciando. Porque quando nós temos a paz no Senhor, nós entendemos que a paz é a esperança, é a segurança que nós, mesmo passando por dificuldades, por momento difícil, o Senhor, Ele tem solução para as nossas vidas, Ele tem solução para as nossas causas. Então, nós iremos vencer. Nós venceremos os desânimos, porque o Senhor, Ele está conosco. Alguém um dia olhou para o Monte Everest e falou: vou subir até o seu cume. Tentou, mas não conseguiu. Mas mesmo aquela façanha, mesmo aquela decisão, aquela obstinação de subir naquele monte, chamou muita gente para ver a coragem daquele homem. Ele se tornou notório. E uma das vezes que ele estava dando entrevista, por causa daquele ato, ele não conseguiu chegar no cume, mas ele chegou a certa parte. Ele foi chamado para fazer uma entrevista, e um pouco até mesmo frustrado, um pouco mesmo até desanimado, diante das questões, dos questionamentos, das interrogações naquela entrevista. Ele olhou para um painel que estava o Monte Everest, e ele largou o microfone e falou: você me venceu, mas você chegou no seu máximo, ou seja, a sua altura. Você não sobe mais, mas a minha ainda está começando. Eu vou crescer, eu vou evoluir e eu vou subir no seu cume. Ou seja, um ano depois, aquele homem, ele conseguiu subir no cume daquele Monte Everest. Ou seja, ele venceu o maior desafio, ele venceu as suas frustrações, ele venceu o seu desânimo. Ou seja, a adversidade, ela tem um nível, e daquele nível não pode passar. Mas nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, e nós estamos em Cristo, e nós venceremos qualquer dificuldade. Fique com essa palavra. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre, lembrando, é só vitória. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more.